Graças a Deus, né, mais uma vez, pela graça, a misericórdia e o amor infinito, né? Esse amor que cobre multidões de pecados, né? O amor de Deus que foi projetado, foi manifestado e foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, quando ele mesmo disse: ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua vida, né, pelos seus irmãos. E foi isso que foi provado na pessoa de Jesus Cristo, quando ele doou a sua vida em apreço para resgate das nossas almas, né? É com alegria, com satisfação, com prazer, com gratidão no coração, por mais uma vez, Deus ainda, por sua graça, tem nos concedido a vida, está nos concedendo ainda um tempo, né, sobre a terra, e também um tempo o qual Ele nos chamou e nos chama para nós vivermos, né, para Ele, vivermos para a sua palavra, né, e também andarmos na luz, né, como Ele na luz está. Ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, né? E realmente Jesus é a única luz que pode alumiar todo homem que vem ao mundo. Só podemos ter luz e andar na luz recebendo Jesus Cristo em nossas vidas. Então é com muita alegria, com muita gratidão e satisfação de estar mais uma vez, pela graça, dentro aqui de mais uma transmissão, um trabalho onde temos dedicado exclusivamente para o empenho, né, do reino de Deus, da obra de Deus, né? Pois realmente o campo é o mundo, né? E Jesus diz que nós fôssemos e pregássemos o evangelho, as boas novas do reino, né? Então, os ceifeiros, os semeadores, os pregadores do evangelho vão e levam a semente gloriosa do evangelho. E eles simplesmente semeiam essa semente, né? Eles plantam, eles lançam a semente no solo, naquela terra, e caindo esta semente no tipo correto de solo, no tipo correto de coração, o evangelho de Jesus Cristo, quando ele é pregado e anunciado, e ele cai no tipo correto de coração, naquele coração eleito, naquele coração predestinado para ouvir e receber o evangelho, então ele produzirá, né, de 30, 60 até 100 por um. E é isso que o evangelho de Jesus Cristo está fazendo, caindo em bom solo, caindo nos corações de filhos e filhas de Deus. Há um evangelho completo, há uma mensagem profética, há uma mensagem completa, uma mensagem que está restaurando todas as coisas, e foi uma promessa de Deus que diz que nos últimos dias eu restaurarei, né? Diz o Senhor, né? Haveria uma restauração, ele seria restituído todos os anos que o pulgão, a largata, a aruga, o gafanhoto havia consumido, né? Mas seria restituído, seria restaurado, porque a vida dessa árvore que havia sido podada, que havia sido prejudicada por esses
esse gafanhoto, né? Essa aruga, a largata, o pulgão, no decorrer das eras dos tempos, não é? Mas a vida ficou no tronco ou na raiz, ficou na raiz dessa árvore noiva. E Deus prometeu enviar para nós um ensinador de justiça, não é? E Deus tem cumprido com a sua palavra, enviando para nós um profeta que veio no espírito e virtude de Elias, veio no espírito do ensinador de justiça e está sendo restituído, restaurado-nos. Nós estamos sendo restaurados, levando-nos de volta à palavra original, levando-nos de volta à fé de nossos pais apostólicos. E nesses dias finais, antecedendo o arrebatamento, antecedendo a segunda vinda de Cristo, também antecedendo o grande e terrível dia do Senhor. Será grande para os salvos e terrível para os ímpios, para aqueles que rejeitaram ou estão rejeitando o Evangelho de Jesus Cristo, né? Estamos já vivendo em tempos difíceis, horas difíceis, aonde o mundo está desabando, o mundo está caindo aos pedaços, né? Nosso profeta pregou uma mensagem intitulada "O mundo caindo aos pedaços". Esse mundo não pode subsistir, né? Este mundo já está diagnosticado, já está predestinado, o qual será o seu fim, como tudo se terminará. No fim, tudo aqui se tornará pó e cinza, né? Haverá uma purificação da terra, haverá novos céus, haverá nova terra, onde habitará a paz e a justiça. E a terra, ela está sofrendo dores, né? Dores de parto, né? A terra, o céu, toda a criação está gemendo, né? E aguardando também a manifestação dos filhos de Deus, né? E nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos. E podemos ver já como sinais de advertência e coisas que têm acontecido, que estão acontecendo, né? Como sinais da vinda do Filho de Deus, como sinais antecedendo, como advertências, né? De que breve Jesus virá por sua noiva e só poderão ir nesse arrebatamento, só subirão com Jesus Cristo aqueles que realmente procuraram preparar suas vidas, se adornaram como uma noiva, vestindo, né, a vestimenta da palavra e se enchendo com o Espírito Santo, como as virgens prudentes que encheram as suas lâmpadas ou lamparinas de azeite e com isso mantinha o fogo aceso na hora de maior escuridão. Elas tinham suficiente azeite em suas lâmpadas e à meia-noite ouviu-se um clamor, né? Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. E as 5 virgens prudentes entraram para a ceia das bodas do Cordeiro. Mas as 5 virgens loucas, nécias, tosquenejavam, né? E faltava-se o azeite em suas lamparinas. E quando elas foram em busca do azeite, regressaram, era tarde, pois Jesus, o noivo, havia entrado com a sua noiva no arrebatamento para as bodas do Cordeiro. A terra em dores de parto, né? Os céus, tudo, o mundo, né? Em dores de parto, toda a criação está gemendo. Isto porque o velho mundo tem que morrer para dar vida ao novo mundo, a um novo céu, a uma nova terra. E é isso que as Escrituras prometem para nós,
E o que estamos vendo nesses dias, patente e nu diante de nós, e não só em um lugar, mas em todos os lugares do mundo estão acontecendo aí terremotos constantes, né? Tsunamis constantes, né? Ciclones, furacões, tempestades, enchentes, né? Transbordamento de rios, e com isso está trazendo bastante danos, mortes, destruições, né, ao mundo. Isso tudo sendo predito e profetizado nas Escrituras, porque o homem, né, em seus avanços, em suas tecnologias, em toda a sua ambição de mais conhecimento e sabedoria e poder, eles realmente têm avançado, mas no final acabam se destruindo com as suas próprias mãos, pois a Escritura diz que Deus pega os sábios na sua própria sabedoria. Mas antes que venha realmente o fim, antes mesmo que o Filho prometido, Jesus, né, nasça ou apareça neste mundo novamente, né, há todo um processo que já está em desenvolvimento, está acontecendo, e a igreja também está em dores, com dores de parto, preste a dar à luz a um filho, preste a dar à luz ao Filho Jesus, e a verdadeira igreja de Deus, ela entra em processo de dores, né, de parto para esta igreja verdadeira. Quando Cristo está sendo formado nela, então ela passa por dores, né, dores de partos, contrações, perseguições, calúnias e tantas outras coisas mais. Mas tudo isso está dito, e ela tem que passar por dores de parto para em breve ela dar à luz e receber o Filho prometido, Jesus Cristo. Mas o cenário do mundo também está em dor de parto, as coisas estão encaminhando, porque também o mundo dará à luz a um filho, né, um filho falso. O mundo e as religiões e as igrejas, né, que deixaram a palavra de Deus, estão prestes a dar à luz a um outro filho, dar à luz ao anticristo, né? Que Deus tenha misericórdia e nos ajude a compreender o tempo em que estamos vivendo, e que não venhamos deixar para crer no Evangelho na última hora, porque será tarde. Pois bem, todos são convidados a nos acompanhar, a estar conosco em nossos trabalhos, nas transmissões, que o objetivo é que o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, continue sendo vivificada em nossos corações. Todos são bem-vindos a nos acompanhar, a nos apoiar, nos ajudar em nosso trabalho, para que Deus possa alcançar mais almas, para que mais pessoas recebam a mensagem, recebam Cristo e que nasçam de novo no reino de Deus, pois não viemos pregando mais uma igreja, pregando mais uma religião, mas viemos aqui pregando o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a transformação de todos aqueles que creem. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a fé nos traz salvação e a incredulidade nos traz condenação. Que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu parente, meu familiar, algum ente querido que esteja me ouvindo, que ainda ouvirá. O desejo do meu coração é que Deus abra o seu entendimento para receber o Evangelho, que é a única alegria e segurança e substância de porção e sustento da nossa alma e vida. Toda a base de nossa vida está no Evangelho de Jesus Cristo, e tudo o que precisamos está dentro desta Bíblia Sagrada, dentro do
Evangelho, ele é o alicerce, é o sustento, ele é tudo que eu e você precisamos para a nossa vida aqui e muito mais para a vida eterna. É isso que o Evangelho faz, nos transforma, nos muda e nos liberta para nos levar para a vida eterna. Deus vos abençoe. Agora eu quero ler uma escritura com vocês que se encontra no livro de São João, o Evangelho de São João, no capítulo 16, a partir do verso 21, ou somente o verso 21 do Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 21, aonde Jesus diz: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Então, são palavras do próprio Jesus Cristo, que a mulher, quando está para dar à luz a criança, um filho, sente tristeza, mas depois essa tristeza se transforma em alegria e prazer, pelo prazer de ter trazido um filho ao mundo. A mulher, quando na verdade vos digo que vós dormireis, chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, e a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque chega a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Louvado seja Deus. O profeta pregou a mensagem dores de parto. E esse profeta, sendo ele a boca de Deus, trouxe uma mensagem completa. E dentro aqui dessa transmissão, quero compartilhar com vocês, estar meditando e lendo um pouco desta mensagem que o nosso profeta pregou na data de 24/1/1965, fora pregada pelo profeta de Deus essa mensagem. Agora, parágrafo 41, diz o profeta: agora isto certamente é um erro de impressão aqui na Bíblia, a página foi inserida errada e eu apenas encontrei isto na minha velha Bíblia Scofield e apanhei esta e corri aqui com ela há apenas alguns momentos, porque minha esposa recentemente me deu esta como presente de Natal. Agora eu quero falar esta tarde sobre um tema que anunciei: dores de parto. Agora, isso parece muito mal, porém está na Bíblia. Eu creio que Jesus aqui está falando de como ele disse: vós tereis tristezas, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Falando a seus discípulos aqui, sabendo que o nascimento do cristianismo estava vindo à existência. E agora o velho tem de morrer para que o novo nasça. Para ter algo que dê à luz, tem de se ter dores de aflição. E eles certamente iam passar pela dor da aflição e angústia para virem da lei para a graça. O nascimento natural, normal, tipifica o nascimento espiritual. Todas as coisas do natural são tipos do espiritual. E nós verificamos, se olhamos aqui fora no chão e vemos uma árvore na terra crescendo, está se esforçando para viver. Isso serve para mostrar que há uma árvore em algum lugar que não morre,
porque ela está clamando por alguma coisa. Nós encontramos pessoas, não importa quão idosas, quão enfermas, em que condição elas estão clamando para viver, porque isto mostra que há uma vida em algum lugar, onde nós vivemos para sempre. Note quão perfeito. Agora em 1 João 5,7, creio que se não estou enganado, isto diz: 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. 3 são os que testificam na terra, que são a água, o sangue e o Espírito, e eles concordam num. Agora note, os primeiros 3 são um. Os segundos 3 são terrenos, os quais concordam num. Não se pode ter o Pai sem o Filho, e não se pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Porém, pode-se ter a água sem o sangue, e o sangue sem o Espírito. Eu penso, através de nossas eras, provou que isto é verdadeiro. Água, sangue, Espírito. Justificação, santificação, o batismo do Espírito Santo. Isso tipifica é um antitipo, o qual se tira do nascimento natural. Veja, quando uma mulher ou qualquer coisa para dar à luz, para nascimento, a primeira coisa que acontece, a ruptura da água. Um nascimento normal. A segunda coisa é o sangue. Então vem vida. Água, sangue, Espírito. E isto constitui o nascimento natural normal. E assim é no campo espiritual. É água, justificação pela fé, crendo em Deus, recebendo-o como seu Salvador pessoal e sendo batizado. Segundo, é a santificação do Espírito, em que Deus limpa o Espírito de todos os elementos do mundo e o desejo do mundo. Então o Espírito Santo entra e dá novo nascimento e enche esse vaso santificado. Por exemplo, assim, agora que eu lhe disse, o que você não crê, ponha de lado. Então coma a torta. Note, agora um copo está caído lá no galinheiro. Você simplesmente não apanha isso e põe em sua mesa e o enche de água ou leite. Não, ao apanhá-lo é justificação. Limpá-lo é santificação, porque a palavra grega santificar é uma palavra composta que significa limpo e separado para o serviço. Não em serviço, para serviço. Então, quando você o enche, ele é posto em serviço. Desculpe-me isto agora, não para ferir. Aí é onde vocês, peregrinos da santidade, nazarenos, falham em caminhar até o Pentecoste. Vocês foram limpos pela santificação, porém, quando estavam prontos para se pôr em serviço, pelos dons de falar em língua e outras coisas, vocês rejeitaram isto, caíram de novo no galinheiro. Estão vendo? Agora, isso é o que acontece. Isto sempre faz isso. Agora, não para criticá-los agora, mas apenas eu quero tirar isso do meu coração. E isso está queimando em mim desde que estive aqui, de modo que é melhor que eu faça. Simplesmente se a graça de Car e Demos e os demais, e o de vocês todos, eu tentarei fazer o melhor que puder para livrar minha alma disto. Vejam, então compete a vocês. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. O normal tipificando o espiritual. Agora nós verificamos então, e é plenamente nascido. Quando o bebê comumente, agora quando a água rompe, você não tem de fazer muito acerca disso. E quando o sangue vem, você não tem de fazer muito acerca disto. Porém,
para que a vida entre no bebê, você tem de lhe dar umas palmadas e fazê-lo gritar. E isso é agora sem instrução, como meus irmãos aqui são tão bem treinados nisto, a deles, porém eu tenho de tomar a natureza para tipificar isto. E aí está, foi isso que aconteceu. Precisou de umas boas palmadas para fazer chegar isto a eles. Agora você toma algum tipo de choque. Talvez não tivesse de bater nele, mas apenas chocá-lo um pouco. A própria ideia dele estar nascendo algumas vezes fará isto. Agarre-o, sacuda-o. Se ele não começar a respirar, bata nele um pouco, e então ele grita, e em línguas desconhecidas para si próprio, eu suponho. Porém ele de qualquer maneira, e ele está fazendo um barulho. E eu penso que se um bebê nasce apenas sem vida, sem nenhum som, nenhuma emoção, esse é um bebê morto. E esse é o problema com a igreja hoje, o sistema. Nós temos muitas crianças nascidas mortas. Isso mesmo, elas precisam de uma surra do evangelho. Veja, e assim para acordá-las, para trazê-las a si, de modo que Deus possa soprar nelas o fôlego da vida. E agora nós encontramos que isso é tão verdadeiro. É teologia rude, porém é a verdade, de qualquer maneira. Assim, note, no nascimento de uma semente, a velha semente tem de morrer antes que a nova possa nascer. Assim, portanto, a morte é dura a qualquer hora. Deste modo, é dolorosa, é aflitiva. O nascimento é a mesma coisa, porque você está trazendo vida ao mundo e é doloroso. Jesus disse que sua palavra era uma semente, que um semeador saiu a semear. Agora todos temos conhecimento disso e quero ensinar isto como uma lição de escola dominical, porque é domingo. Note, então, esta palavra sendo uma semente, porém lembre-se, a semente está somente produzindo uma nova vida quando ela morre. E essa é a razão porque foi tão difícil para aqueles fariseus compreenderem nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles estavam sob a lei, e a lei era a palavra de Deus em forma de semente. Porém, quando a palavra se fez carne e se tornou não lei, mas graça, agora a graça e a lei não podem existir ao mesmo tempo, porque a graça está tão acima da lei que a lei nem mesmo está no quadro. E, portanto, foi tão difícil para os fariseus morrerem para a sua lei, de modo que a graça pudesse nascer. Porém, isso tem de avançar. As duas leis não podem existir ao mesmo tempo. Não pode existir uma lei que diga que você possa atravessar esse semáforo e a outra que diga que você não pode atravessá-lo. Uma diz que você pode, uma diz que você não pode. Elas têm de ser uma lei de cada vez. Talvez, certa vez, você pudesse tê-lo atravessado. Cautela, atravessá-lo. Porém, desta vez está vermelho. Pare, está vendo? E assim não pode existir duas leis ao mesmo tempo. Agora, nós notamos que sempre, meu pensamento agora para vocês é que requer dor, aflição, desconforto. Veja como aqueles fariseus morreram para aquela lei através de dor, aflição, desconforto, porém tem de ser. Agora nós encontramos que a chuva que produz frutos sobre a terra nasce, como o poeta disse. Agora nós encontramos que a chuva que produz frutos sobre a terra nasce, como o poeta diz, nos campos do trovão, em céus rotos e recortados. Porém, se não tivéssemos o trovão e os céus rotos e recortados, a pequena gota destilada de chuva que foi levantada dos oceanos e destilada do sal, não nasceria. Requer-se esse relâmpago, estrondos do trovão, coisa temível, rota, rude,
para produzir as suaves gotas d'água das pétalas. Requer-se dor para produzir nascimento, requer-se morte, e à medida que as nuvens morrem, a chuva nasce, porque a chuva é parte dessa nuvem. Uma tem de cessar, de modo que a outra possa existir. Agora, e meus irmãos aqui, alguns deles seriam capazes, eles poderiam lhes dar todas as leis dessas coisas, e eu não posso. Agora passemos a uma coisa diferente, só como uma pequena prova. Eu acho que uma das flores mais bonitas, todos têm suas próprias ideias sobre elas, porém acho que uma flor mais bonita que praticamente já vi é lá no leste, nosso lírio d'água. Quantos já viram um lírio d'água? Oh, não há simplesmente nada como ele, para mim. Porém, vocês notaram o que esse lírio d'água teve de ser? Eu me lembro do que Jesus disse: olhai para o lírio, como ele trabalha e fia. Porém, eu vos digo que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como qualquer deles. Porque a glória de Salomão e sua pompa era toda artificial. Porém, o lírio, em sua beleza, é vida que o está tornando belo, não alguma cobertura artificial, pintura. Do mesmo modo que nossas mulheres, eu não acho que você tenha de ter todo este verde, você sabe, e cílios postiços, você sabe, salientes dessa maneira, e toda essa manicure ou não. Eu misturo estas coisas por toda a sua face para torná-la bonita. Bonito é quão bonito se procede. Se você acrescentasse um pouco de Atos 2:4, misturasse-se tudo junto, o pequeno João 3,16, isto superaria qualquer coisa que Max Factor já tentou preparar. Está vendo? Seu esposo a amará mais, todos os demais o farão. Tenho certeza que Deus o fará. Lírio, ele disse, olhai para ele, como cresce, trabalha, tem de se levantar. Este pequeno lírio d'água, veja, através de onde ele vem, lodo, sujeira, barro, águas barrentas, águas turvas, ele abriu caminho através de tudo isso. Esse pequeno germe de vida, esforçando-se desde o fundo da lagoa, onde as rãs e coisas tais estão. Então se levanta através de tudo isso. Porém, quando chega a presença do sol, ele nasce. A pequena semente se abre repentinamente para a vida. E ele não pode fazer isso até que passe por todo esse processo. Ele tem de se levantar através disso. Isso é o que faz isso. É porque o sol, ele próprio, é o que o está puxando. E quando ele se põe completamente acima de todas as águas turvas e sujeiras e coisas tais, então ele está tão feliz, ele simplesmente distribui sua vida livremente. E é uma bonita vida quando ele chega à presença daquilo que o está puxando para cima. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né? Gratos a Deus, né, por essa mensagem, pelo seu profeta trazer para nós uma mensagem tão pura, tão completa, tão gloriosa, que nos mostra até mesmo que nós temos que morrer para o mundo, morrer para nós mesmos, pois tudo que vai trazer vida primeiro tem que morrer, deve-se passar por uma mudança, uma dor de parto, dores de parto, não é? E assim é o novo nascimento também em nossa vida, em nosso ser. Nós temos que passar por água, sangue e espírito, né? A água, batismo em água, justificação em nome do Senhor Jesus Cristo. Logo depois, segunda etapa, nós temos que passar pela santificação através do sangue. E aí é quando o vaso está separado,
santificação, santificado, separado para o serviço, mas ainda não está no serviço. E depois da santificação vem o novo nascimento, é quando a vida entra ali, aquele bebê nasce para o mundo, né? E assim é no reino de Deus. Nós temos que passar por essas 3 etapas: justificação, batismo em água em nome do Senhor Jesus Cristo, depois sermos santificados através do sangue e depois nascermos no reino de Deus. Temos que passar por esses processos. Em demais transmissões, na sequência, seguiremos meditando dentro dessa grande mensagem, dores de parto, que foi pregada pelo nosso profeta, mensageiro do tempo do fim, e ele vai aprofundando e depois mostrará que a terra tudo está em dores de parto, e essa terra ela passará de uma forma para outra, dará à luz a uma nova terra, um novo céu, né? Tudo o velho terá que passar, terá que morrer para vir a nova vida, o novo mundo, a nova terra, o novo céu, né? Que Deus, né, continue nos abençoando, nos ajudando, e deseja você que quando você estiver ouvindo essa gravação, essa transmissão, que o grande Espírito Santo trabalhe em seu coração, porque esse é o nosso objetivo, de sermos simplesmente um pequeno instrumento nas mãos de Deus, para que Deus possa te ajudar por meio da sua palavra, e você ser levantado e abençoado e ter a experiência, como o profeta disse sobre o lírio, né, que sai do mais profundo lá daquela lagoa e vem cruzando ali o lodo, aquelas águas escuras, aquelas águas lamacentas, até chegar à margem, sair aqui em cima na presença do sol. E quando ele sai na presença do sol, é onde ele recebe a vida, porque algo está o atraindo para cima, que é a luz do sol que produz vida. Então, que nós possamos ter a mesma experiência e passar pelo mesmo processo que o lírio d'água passa, e chegarmos aqui à margem da água, bem aqui em cima, depois de passarmos pelas águas lamacentas, pela aquela parte bem escura, não é? E nós chegarmos aqui em cima e recebermos a presença do sol e recebermos vida, né? Uma nova vida, um novo nascimento, né? Quero fazer uma oração para agradecer e finalizar essa transmissão, crendo que em demais, posteriormente, Deus nos abençoará e daremos a continuidade. Querido Senhor, abençoe meu irmão, a minha irmã, meu amigo, aquele que nos segue, que nos acompanha, que tem estado parando algum tempo para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Que ele seja alcançado, que esta semente gloriosa do Evangelho possa cair em seus corações, isso produzir vida e vida eterna, vida com abundância. Sela essa porção nos corações, nas almas dos ouvintes, em nossos, que possa entrar pelos nossos ouvidos naturais e chegar até a nossa alma. Abençoe meu irmão, minha irmã, suas necessidades, seus problemas, e qual for a sua necessidade, que eles possam ser socorridos e ajudados pelo Senhor. Abençoe as famílias, abençoe os pregadores, os evangelistas que estão anunciando o Evangelho por amor, anunciando o Evangelho de boa mente, de boa fé, com o objetivo de que seja de bênção e salvação para as almas, para as famílias. Pai, cura os enfermos, levanta os caídos, renova os fracos, salva os perdidos e revele para eles que o Senhor enviou um profeta nos dias finais e que eles podem ouvir a voz desse profeta e serem alimentados, receber uma experiência com Deus, porque essa mensagem é o próprio Jesus Cristo que tem vindo até nós. Muito obrigado por esse momento, por essa transmissão. Continue me ajudando com esse trabalho e abençoando aos ouvintes e toda a audiência no nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, pois bem, estamos gratos, chegamos ao final de mais essa transmissão, mas posteriormente daremos a continuidade e convido a vocês a nos acompanhar. Deus vos abençoe em nome do Senhor
Jesus Cristo. Graças a Deus.